queridos, eu sou a pastora Márcia Teixeira e estamos com mais uma madrugada de vida nova. Você que chegou de uma igreja evangélica, se converteu ao Senhor Jesus, você que está voltando, retornando à casa do Pai, seja bem-vindo e nós queremos abençoar a sua vida. E se você tem um pedido de oração, se você está aflito ou necessitado, ligue para os nossos intercessores. Eles estarão agora anotando o seu pedido, o seu clamor, a sua necessidade pelo telefone 3301-9600. E se você quiser interagir conosco, projetovidanova.com. Vai ser um prazer para nós de poder abençoar a sua vida. Eu estou hoje aqui com 2 convidados especiais e com um tema que com certeza vai abençoar muitíssimo a sua vida. Já já nós voltamos. Trouxe salvação, teu sangue, a purificação, um canto de liberdade eu dou, declarando que hoje livre sou, pra ti eu viverei. Tua morte me trouxe teu perdão, teu sangue, a justificação, um canto de liberdade eu dou, declarando me trouxe teu perdão, teu sangue, a justificação, um canto de liberdade eu dou, declarando que hoje livre sou. Te quero mais em
Olá, queridos, estamos de volta, Madrugada Vida Nova. E se você tiver com uma necessidade, aflito, querendo fazer um pedido de oração, conte com os nossos intercessores. Eles estão aí, nesse exato momento, aguardando o seu telefonema, pelo telefone 3301-9600. 3301-9600. E com muito carinho, eles estarão anotando o seu pedido e com certeza o Senhor vai ouvir esses pedidos de oração, esses clamores. Você é muito especial. Muito bem, eu estou aqui com dois convidados muito especiais, né? Estou aqui com a Tati Teixeira. Deixa eu sentar aqui um pouquinho. A Tati Teixeira e o pastor Dr. Paulo César Pereira. Nós vamos estar falando um assunto muito importante e muito atual, onde muitas pessoas, milhares de pessoas estão sofrendo. É sobre a paternidade. Eu queria aqui falar um pouquinho do Dr. Paulo César Pereira. Ele é um psicólogo, né? Ele dá curso de saúde emocional e vida cristã. E ele tem sido bênção, tem sido um canal de Deus para curar até mesmo pessoas no seu emocional. E com certeza nessa madrugada Deus falará muito contigo e com certeza vai curar a tua vida. Então, a missionária Tati Teixeira, minha filha, a filha que eu mais gosto, só tem uma, né? E aí, Tati? Muito bom, pastora Márcia, estar aqui mais uma vez nesse programa que tem sido um instrumento de salvação para muitas vidas, né? Tenho escutado vários testemunhos e isso tem alegrado muito meu coração. E também, junto com o pastor Paulo, é uma honra estar aqui juntinho com vocês. Pastor Paulo César Pereira, eu acho que já está quase sendo membro do Projeto Vida Nova, porque ele tem dado palestras, né, em várias igrejas do Projeto Vida Nova, já esteve aqui conosco no Projeto Ruth, um trabalho que a gente faz com mulheres aqui, para nós gerarmos outras mulheres. E hoje nós estamos aqui falando sobre um assunto aí que está muito em evidência, a paternidade. Dr. Paulo César Pereira, vou chamar você de doutor hoje, doutor psicólogo. É uma honra estar aqui num programa que a gente tem ouvido falar muito bem, que tem uma audiência bastante significativa também, e nesse assunto que é um assunto muito pertinente, né? Onde nós vivemos em uma sociedade onde a figura pai, aquele pai responsável, como a própria Bíblia procura orientar, né? Ela está praticamente desaparecendo. E nós vivemos uma sociedade onde eles estão procurando tirar essa figura pai. Aquela pai no sentido de que protege, de que acompanha, de que alimenta com carinho, de que ele significa um representante de valores também, né? Então essa figura ela está sendo um pouco exterminada. E quando a gente fala sobre a questão da Bíblia, a gente lida com valores. E veja, o nosso Deus é chamado de Pai. Né? Então você que está nos ouvindo, participando agora desse programa também conosco aqui, se você não é pai, você é filho. O que vai ser abordado aqui com certeza vai tocar na sua alma. É verdade. Por isso a participação da Tati, porque a Tati, uma jovem, né, representando aqui os jovens, uma filha, né, e a importância, Tati, de um jovem hoje que estão sendo rejeitados por pais, né, doutor Paulo? Porque estamos vendo aí tanta rejeição de pais com os seus filhos, pais jogando fora no lixo os seus filhos, né? Outras mães abortando, né, seus filhos. Está um caos, a família está sendo destruída, mas a igreja está se levantando para preservar as famílias. E é esse o objetivo desse programa. Amém, é verdade. E é muito importante, eu gosto muito de falar sobre paternidade, porque no meu ministério, meu pai investiu muito em mim. Ele acreditou muito em mim. E quando eu canto com ele, sabe? Tenho a oportunidade de cantar com meu pai também no altar.
Eu já ouvi vários testemunhos das pessoas falando, é tão bonito, eu me emociono quando vejo você ministrando junto com o apóstolo Ezequiel. E eu me lembro muito de um versículo chamado, que fala: se voltarão os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais nos últimos dias. E eu tenho certeza que quando eu estou ministrando ali junto com meu pai no altar, cantando junto com ele, eu tenho certeza que é liberado um ato profético. Então, é muito importante a gente ter a figura do pai, porque eu tenho meu pai como referência, né? E as pessoas, eu vejo isso dentro da juventude, da igreja, das adolescentes que têm problemas de paternidade, a falta de referência. Né, esse é um dos pontos essenciais, porque, veja bem, vamos pegar Provérbios 27:7, um versículo que eu uso muito. A alma faminta, até o amargo lhe parece doce. Né? Então, se nós vivemos uma sociedade que as crianças, os meninos, as meninas, não têm uma referência, uma figura de pai mesmo, ali forte, ele vai buscar essa referência em outro lugar. Vocês se lembram um tempo atrás, alguns anos, onde na televisão apareciam muitas matérias falando sobre meninas que se tornavam namoradas de traficantes. E eu observava o seguinte, que geralmente o responsável, a pessoa responsável por aquelas meninas adolescentes, eram sempre as mães. Nunca estava ali uma figura paterna, E como eu estava até abordando agora há pouco, o pai, ele faz um papel de uma figura forte, que estabelece limites, mas que também protege. Quando essa menina, carente de uma figura paterna, ela deixa a sua família e ela vai buscar isso num namorado traficante, o que o traficante geralmente, ou pelo menos comunidades anteriores, eles representavam? Eles representavam uma figura forte, ninguém mexia. Eles estavam ali, elas se sentiam protegidas, né? Você falou na referência agora, estou lembrando também, não tem como não lembrar do meu pai, que vai agora completar 73 anos de idade, e eu tenho a honra de poder, toda vez ao vê-lo, tomar bênção a ele. E eu digo que o homem que eu mais amo e admiro na vida não é um pastor, não é um PhD em psicologia, mas é o meu pai. É um barbeiro que só tem a 2ª série primária, e ele é minha referência, exemplo para mim. Um pai que sempre acompanhou, um pai que sempre protegeu, sempre esteve junto, e não troco meu pai por nenhum outro, né? Pois é, e nós estamos vendo aí nesses dias, um dos sinais dos últimos dias é esse, né? Os filhos desobedientes a pais e mães, os pais matando seus filhos, isso aí são um dos sinais dos últimos dias. Mas nós estamos levantando essa bandeira, sabe, doutor Paulo César, para curar pessoas rejeitadas. A rejeição traz tantas consequências. O senhor, como psicólogo, o que o senhor tem a falar disso? Existe um livro de Freud chamado, é muito interessante, O Mal-Estar na Civilização. Freud, o grande psicanalista, o criador da psicanálise, onde na página 90, isso marcou tanto que eu gravei até a página, não consigo pensar em outra necessidade de uma criança do que a presença de um pai. Então, esse homem da psicanálise dizendo, não consigo pensar que outra necessidade de uma criança a não ser a presença de um pai. É claro que a mãe é essencial, todo mundo sabe da importância da mãe, mas esse homem da psicanálise garantindo isso. O que o pai passa? O pai passa valores, o pai passa limites. Lá em Efésios capítulo 6, a Bíblia diz, vós pais, não irriteis os vossos filhos, mas criai-os na admoestação e na doutrina, na aplicação da doutrina. Nós observamos que, como que nós temos às vezes uma tendência a cometermos os erros, nós pais, né? Às vezes uma pessoa ela se dedica tanto a algumas atividades. Há pouco tempo ouvindo uma comentarista numa rádio, né? E ela dizendo o seguinte, que muitos pais se dedicam muito a ganhar dinheiro e dizendo, eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. E pai, você que se dedica a isso, talvez você esteja deixando de dar aquilo que é de graça, que é a sua presença. Eu costumo dizer o seguinte, meu pai nunca foi de nos encher de presente material e nem precisava, porque ele sempre foi um pai presente. Então você que é um pai, avalie isso. Como é que está a sua presença junto do seu filho? Queria até colocar uma pergunta. Você pai,
Você sabe o que seu filho está pensando? O que ele está sentindo? Você conhece o seu filho? Sabe o que está se passando com ele? Como é que está a vida do seu filho? Isso é muito importante. Eu falo muito, dou muito testemunho da minha vida, da minha casa, porque meu pai, por ser um pastor renomado, viajando por um lado para o outro, ele nunca deixou de estar presente comigo. Ele sempre, filha, tá tudo bem, até mesmo nos meus altos e baixos sentimentais, ele estava ali. E até mesmo nas minhas orientações, porque o pai, ele dá direção. Né? E eu vejo muitos jovens e adolescentes, que eu trabalho muito com jovens e adolescentes, sabe, pastor, aqui na igreja. E essa falta de direcionamento, quando tem falta do pai dentro de casa, eles não sabem escolher a profissão, a dificuldade de escolher a profissão, a dificuldade dentro do ministério, né, de escolher um ministério, de identificar qual o chamado, né? Eu não sei, quando o Senhor trabalha com esse tipo de pessoas, a dificuldade que eles têm nesse direcionamento. Muitos estão sem rumo, né? Porque rumo. não tem um pai para dar direção e ficam desnorteados. Foi lançado um livro há pouco tempo chamado Os Filhos da Mãe. Porque é uma expressão estranha, né? Mas exatamente isso daí. Então, muita gente tem na certidão de nascimento, não tem mais o nome do pai, porque é uma figura que não está presente. E o que acontece com uma criança que ela é criada sem a figura paterna em casa? Vamos imaginar, o homem, ele faz um filho e deixa a mulher. Ele volta para a pista. Ele está lá, de novo, livre, solteiro, arranja sua namorada. A mãe, ela tem que se virar para cuidar dela, ela tem que se virar para cuidar do filho. Esse menininho, ele vai percebendo que quem o sustenta é a mãe. Então, ele vai desenvolvendo admiração por essa mãe. E ele não vai tendo uma figura masculina para admirá-la e para copiar comportamento. A gente já pode ver o que se pode desencadear a partir de tudo isso daí, né? E a menina também, que é criada apenas por uma mãe, ela não tem uma figura masculina para admirar e querer uma figura masculina para ela. Ela não conheceu a proteção passada pela figura masculina. Então, isso é uma coisa muito complicada. E veja, onde há uma carência, a pessoa vai procurar, essa criança, esse jovem, vai procurar preencher isso, né, de alguma maneira. A alma faminta, até o amargo lhe parece doce. É verdade. Eu estava participando de um programa há um tempo atrás com um rapaz que ele é um lutador, artes marciais, hoje ele é um cristão e dá o seu testemunho em vários lugares. Ele passou um tempo preso, né? Ele dá esse testemunho, por isso que eu estou comentando aqui também. E ele dizendo para as pessoas, olha, eu queria um tênis, mas não tinha uma pessoa para comprar. Eu ia fazer isso, mas não tinha uma pessoa para me acompanhar. Eu estava na escola, não tinha uma figura para me acompanhar. Precisava de alguma coisa, eu tinha que pedir à minha mãe, ou pedir à minha avó. Aí no intervalo eu falei, você só não citou uma pessoa aí, né? Que é a figura paterna. Paterno, e aí ele passou a falar sobre isso. O quanto que ele sofreu pela ausência paterna. E quantos, nesse exato momento, estão sofrendo isso? Olha, ligue para nós, pelo telefone 33019600. Você que está sofrendo com essa rejeição, não tem um pai presente. Jesus quer ser o seu pai. Deus quer ser o seu pai, né, em todas as áreas. Olha, tá bombando. Vai começar a bombar mais ainda. Olha, você fique aí, não saia, não vá dormir antes de uma oração, que eu tenho certeza que o Senhor vai tocar profundamente no seu coração. Deus quer ser o seu pai. Já já nós voltamos. Olá, queridos, eu sou o pastor Rogério Araújo, pastor do Projeto Vida Nova de Jardim Primavera. Eu queria estar convidando você para estar com a gente dia 4 de outubro no HSBC Arena. O que vai acontecer lá? É o ano do jubileu, 25 anos do Projeto Vida Nova. Você não pode ficar de fora. Tem uma turma bacana que vai estar com a gente lá. Marcos Luiz, Pastor Lucinho, Fernandinho, The Lions Face. Vai ser um dia muito tremendo. 4 de outubro, HSBC Arena, Projeto Vida Nova, é mais 25.
Olá, queridos! Sou o pastor Cristiano Carvalho, do projeto Vida Nova em Vila dos Teles. 2014 é o ano do jubileu de prata do projeto Vida Nova. E para comemorar isso, eu quero estar junto com você, junto com a sua família, dia 4 de outubro, no HSBC Arena, com participações especialíssimas, Marcos Witt, Fernandinho, Pastor Lucinho, The Lions Face. Você não pode ficar de fora dessa. Projeto Vida Nova é mais 25. Muito bem, queridos, estamos de volta. Eu tenho certeza que Deus está falando muito com você e eu profetizo que nessa madrugada a sua história de vida vai ser mudada pelo poder do Senhor Jesus. Ligue para nós. Você está aí com um pedido de oração, uma necessidade, uma aflição no seu coração, pelo telefone 3301-9600. Os nossos intercessores estarão com todo amor ouvindo e anotando o seu pedido de oração. E no último bloco, o doutor Paulo César Pereira, ele estava falando sobre o filho que mencionava a sua mãe, a sua avó, por conta da ausência do seu pai. E as consequências, doutor Paulo? As consequências são inúmeras. Tive uma aluna no meu curso Saúde Emocional e Vida Cristã, que ela era professora do ensino religioso. Eu conto isso, inclusive, num dos meus livros aqui. E ela disse que ela conquistou a confiança de um menino de 14 anos envolvido com a criminalidade pesada. Aí um dia ele chegou e falou o seguinte: professora, eu sei por que eu faço isso. Eu faço isso para poder chamar a atenção do meu pai, para ver se ele olha para mim. Porque desde que eu era criança, eu mostrava uma nota boa que eu tirava numa prova, meu pai falava: sai daqui, moleque, vai para lá, não me perturba não. Então, esse menino, ele vai crescendo, fazendo todo o possível para que o pai possa prestar atenção nele. Então, se não presta atenção em quem eu sou, provavelmente vai prestar atenção no que eu faço. E o caminho que ele encontrou foi o caminho da criminalidade. E muitas pessoas podem estar fazendo isso. Eu acabei até de citar no intervalo agora, vou comentar aqui, sobre o rei Davi. Nós sabemos que Davi, chamado de o homem segundo o coração de Deus, foi um excelente rei, mas ninguém pode dizer que Davi foi um ótimo pai. Davi foi um ótimo pai para Salomão, mas ele tinha um filho chamado Adonias, que quando ele estava velho, Davi velho, Adonias cismou de se proclamar rei. Aí o trono foi reivindicado para Salomão como era de direito. E Davi foi e nomeou Salomão realmente como rei. Uma das primeiras atitudes de Salomão foi mandar matar o seu irmão Adonias. E lá em 1 Reis 1:6, a Bíblia diz em relação a Davi: e Davi, seu pai, nunca o repreendeu, dizendo: por que você fez isso? Por que eu estou abordando esse tema também? Por que é importante? Vós pais, criai-os, não irriteis os vossos filhos, mas criai-os na demonstração e na disciplina, né? Disciplinando. Então, quando o pai ele passa limites, ele passa também presença, ele passa proteção. Quando ele passa limites, o filho vai incorporando conceitos ali dentro, de valores, que ele vai respeitar esses limites sociais. E pai, se você não passa ou não passou limites para os seus filhos, preste atenção, porque ele pode estar clamando ainda por você. E esse filho pode estar desenvolvendo sintomas, ele pode estar mostrando alguma coisa. Me tendo uma experiência, eu atendi em consultório alguns anos atrás, uma menina de 13 anos de idade, uma menina toda ligada, sabe, antenada, e ela disse para mim que ela ligou para o pai, filha de pais separados, dizendo para o pai que ela estava começando a namorar um menino, pensando em namorar. Aí, sabe o que o meu pai me disse? Expressão dela. O que ele disse? Falou com a sua mãe? O que a sua mãe decidir, está tudo certo. Pode uma coisa dessas, pastor? Mesmo no consultório, a pessoa acaba me chamando de pastor. Aí eu perguntei: você queria que ele falasse o quê? Eu queria que ele perguntasse quem é esse rapaz que estava querendo me namorar, onde ele mora, qual a verdadeira intenção dele, o que ele faz. Como é que você se sentiu? Eu perguntei. Pelo fato do teu pai não ter feito isso. Eu senti raiva do meu pai, pastor. Eu senti raiva. Ela experimentou a sensação de desamparo,
a sensação da não presença do pai. A insegurança, Então, né? a insegurança. Então, pai, você tem que acompanhar o seu filho. Já que você foi certeza. pai, então você tem que ser figura presente. Figura presente. Infelizmente, a internet e a televisão estão educando, né, os filhos e, infelizmente, para o mau caminho. Essa é a realidade. E nós estamos vendo aí famílias desestruturadas. Eu estou me lembrando de uma história de um jovem, um filho, que queria muito falar com seu pai, muito, e ligava para o seu pai, e o seu pai não tinha tempo, mas o pai dessa criança, desse jovem, falava assim, olha, daqui a pouco eu vou estar com você, daqui a pouco, mas deixava o recado na secretária eletrônica. E quando foi um belo dia, ele não aguentou, ele suicidou-se, cometeu o suicídio. E o pai dele tinha deixado um recado, o seguinte recado: olha, meu filho, estou deixando a quantia tal na sua conta. Eu não pude estar com você, não pude conversar com você, mas eu deixei a quantia tal na sua conta. E ele suicidou-se. Essa daí é uma das situações que nós estamos vendo isso, né? Os jovens, os filhos estão procurando até mesmo suicídio, porque estão se sentindo tão rejeitados. Presentes materiais ou dinheiro não substitui presença paterna e nem materna, não substitui. Então, muitos pais, por uma culpa, mesmo que não seja uma culpa consciente, ele tenta dar financeiramente para o filho como uma forma de amenizar a culpa por ele não dar presença. E nós vemos hoje uma sociedade... E aí cobre onde os pais... com dinheiro, com presentes. Exatamente. Isso não é o suficiente. De jeito nenhum. Não dá presença, não dá afeto, não dá carinho. Eu tenho lá minha filhinha Ana Paula com 6 anos de idade, desde mais novinha, né? Levando ela para o colégio. Às vezes ela via um cachorro e eu falava, papai, medo, papai. Eu falava, filha, papai protege, confia no papai. Então eu protegia, né? É mais fácil quando era um cachorrinho, é verdade, né? Mas eu protegia a minha filha. Então eu procuro ser a figura que protege a minha filha. Então, agora, eu quero abordar um tema também, pastora, sobre a questão do afeto. Não é só uma questão de fazer uma propaganda, permita mostrar o meu livro, O Afeto que Alimenta. Pai, adquira esse livro, que esse livro pode ser um instrumento do Senhor para abençoar a sua vida. O afeto que alimenta. Para você ter noção, assim como a comida alimenta o físico, o afeto alimenta o psicológico, o emocional. Então, nós vivemos uma sociedade desnutrida afetivamente e as nossas crianças, os nossos jovens estão desnutridos afetivamente e acreditando que por um tênis que custa R$800 ele vai conseguir alguma coisa. Nós vemos uma mídia que ensina que se ele tiver um carro zero, ele vai se tornar um homem, né, muito admirado. Então, os valores estão invertidos. A sociedade... O mais valorizado é o ter, que tem, né? O mais valorizado é o ter. Então, procure valorizar. Pai, dê presença. Eu quero lançar uma pergunta, que eu acho que eu lancei agora há pouco, no princípio. Você conhece o seu filho, pai? Tem uma perguntinha que eu lanço, que é, você teria coragem de fazer essa pergunta, filho, como você está se sentindo? Quero aproveitar esse momento agora, você que está nos ouvindo, tem o seu filho, a sua filha, sabe o que ele está passando? O que ela está passando? Você teria coragem de dar permissão e acolhimento, permitir que ele fale para você? Se você não dá ouvidos ao seu filho, à sua filha, ele ou ela vai arranjar alguém que possa fazer isso por ele, no seu lugar. É muito interessante a gente estar abordando sobre isso e com relação também ao afeto que ele está falando, é interessante a palavra profética lançada esse ano na nossa igreja, que é o ano da revolução do amor. Então, a gente está fazendo essa revolução dentro e fora da igreja. Deus colocou essa palavra no coração do nosso apóstolo até mesmo para isso, para a gente ir na contramão do mundo. Se o mundo está vivendo uma falta de afeto, a gente vai lá com o amor de Deus
e resgatar essas pessoas, né? Essas pessoas que são rejeitadas, essas pessoas que estão sendo consumidas, né, pelo pecado, e a gente vai lá e ama. Não uma revolução com armas, nem uma revolução política, mas é uma revolução com amor, né, pastora Márcia? É verdade. Por quê? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? Diz a Bíblia, e um dos sinais também dos últimos dias, o amor está esfriando. Mas na igreja, o amor não pode esfriar. Nós estamos levantando essa bandeira. Nós andamos na contramão do mundo, né, doutor Paulo César? Então, nós temos que amar. Como o senhor falou, o tempo não deixa, né? O pai dar uma assistência maior ao seu filho, o filho querendo a presença do pai, o carinho do pai, né? Querendo o carinho da mãe, e o tempo está muito corrido. Mas nós temos que ter tempo, claro, nós procuramos e remimos o tempo, como a Bíblia fala. Deus nos dá sabedoria para remir o nosso tempo, não é verdade, doutor Paulo? Com certeza. E o que muitos pais, por não terem tempo também, acabam fazendo com os filhos, né? Deixa o filho diante de uma televisão. Pois é. E saiba que é o seguinte, você pai, você tem a responsabilidade de ser a melhor referência para o seu filho e para a sua filha. E se você deixa ele diante da televisão ligada ali, observe que a televisão, ela não lança apenas uma propaganda de produtos, ela lança ideias, lança conceitos, e alguns deles são os piores, os mais nocivos à nossa sociedade, né? Então ali estão sendo lançados conceitos de como deve ser um homem, de como deve ser uma mulher, os valores. Então preste atenção nisso daí. Lá em casa estou cercando o tempo inteiro a minha filhinha, o que ela assiste na televisão. Hoje nós vivemos a questão aí da internet, muitos pais deixam os filhos assistirem na internet o tempo inteiro. Eu vou dizer uma coisa que não é uma particularidade minha, alguns psicólogos compactuam com esse conceito. Criança e adolescente não tem que ter privacidade, você tem que tomar conta do seu filho, da sua filha, saber onde ele anda, para onde ele vai, o que ele está assistindo, o que ele está lendo. Você como pai, como mãe, são responsáveis por acompanhar o que está acontecendo com o seu filho. Você vai dar conta diante de Deus disso daí. E como eu sou um tremendo defensor da Bíblia e da igreja, dos princípios lançados pela igreja, leia Efésios capítulo 5, os versículos de 22 até o versículo 4 do capítulo seguinte. Ali fala sobre os deveres domésticos. Nós estamos abordando a questão de pai. Observe como que ali fala sobre a figura masculina, o esposo, o marido, como chefe da casa, você como pai, como responsável. Chefe não é aquele que manda, não é aquele que briga, que bate, mas aquele que é o líder, aquele que é o responsável, Verdade. Aquele que é o provedor, aquele que acompanha, aquele que protege, aquele que está sabendo de tudo o que está acontecendo. Eu lembro que, embora eu tenha um amor profundo pelo meu pai, quando eu era criança, eu apanhava muito da minha mãe. E eu digo que eu apanhava dia sim, dia também, né? Mas eu preferia as surras da minha mãe. Então era bem quietinho, né? Eu preferia as surras da minha mãe do que o olhar de cara feia do meu pai. E o meu pai é um homem... Eu também. Um homem... O homem que eu mais admiro e amo na vida. Eu tenho um respeito muito grande. Vou completar 50 anos agora, neste ano. Meu pai com 73 anos. A grande alegria eu chegar diante do meu pai e tomar bênção, meu pai. Bênção, meu pai. O meu pai conquistou isso pela presença dele. Pela presença. Muitos pais estão sepultando os seus filhos porque não foram pais presentes, não foram pais que exerceram a autoridade. Alguns pais hoje procuram dar tudo para os filhos e não dão limites. Não dão. Dão tudo, mas não dão limites e nem dão presença, né? E por conta até de tempo também. Tá bom. E isso afeta, pastor, também muito dentro do ministério. Eu vejo muito isso. Eu sou líder de um ministério e eles não conseguem, a pessoa que tem problema de paternidade não consegue se submeter a uma autoridade. Isso é muito difícil. Eu lido assim com as pessoas, não é possível. Mas quando eu for ver o histórico dessa pessoa, problema na paternidade. Aí eu tenho aquela paciência, falo, não, vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar esclarecer, né? A gente chega juntinho e tal.
Mas é difícil, elas têm uma dificuldade de submeter ao pastor ou qualquer tipo de autoridade. E autoridade social. E vamos perceber que as leis representam autoridade. Então, se você não ensinar seu filhinho, sua filhinha, a te obedecer como representante das leis, ele vai ter dificuldade em obedecer às leis sociais também, né? E um detalhe importante, geralmente uma pessoa que tem muita dificuldade com o pai, ou melhor, uma boa parte dela vai ter dificuldade em chamar Deus de pai. No próximo bloco, que é o nosso último bloco pena, mas nós vamos enfatizar esse aí, que é importantíssimo, né? Então, olha, ligue aí para nós, 3301-9600, você que está aflito, necessitado, dê aí o seu pedido de oração, faça aí o seu pedido de oração, já já nós estamos voltando.
Olá, queridos, sou o pastor Luiz Fernando do Projeto Vida Nova de Realengo. 2014 é o ano do jubileu do Projeto Vida Nova. Vamos celebrar juntos, dia 4 de outubro, HSBC Arena. Vamos estar junto com Fernandinho, Marcos Witt, Pastor Lucinho, Delay nos Face e muito mais. Esteja conosco, Projeto Vida Nova é mais 25. Muito bem, queridos, estamos no último bloco do nosso programa Madrugada de Vida Nova. Ligue para nós pelo telefone 3301-9600 e faça seu pedido de oração. Muito bem, nós no último bloco estávamos falando de pessoas que têm a dificuldade de chamar Deus Pai, né, doutor Paulo César? E aí? Tem pessoas que têm uma resistência muito grande de começar a oração do Pai Nosso, chamado Pai Nosso. Boa parte quando às vezes nós vamos orar, fala Pai Nosso no céu, meu Pai do céu. Algumas pessoas vão ter essa dificuldade, principalmente aquelas que foram criadas com uma figura paterna muito negligente ou muito agressiva. Então veja o que acontece. Ela cresce na estruturação da personalidade, ouvindo Deus, vendo a figura paterna, uma figura que não acrescenta coisa boa, que ela não quer, que ela quer esquecer, ela quer deixar de lado. Mais tarde, isso já está formado, aí ela vai aprender a orar o Pai Nosso. Só em falar a palavra Pai, já automaticamente remete àquela experiência negativa que a pessoa teve. Imagina se você que está me ouvindo tiver feito uma contribuição para o seu filho, uma contribuição tão negativa dessa maneira. Talvez o seu filho tenha uma dificuldade muito grande de orar ao Senhor, de recebê-lo como pai em sua vida também, porque você como pai falhou. Talvez isso possa gerar até algum sentimento de culpa em você. E eu penso que vale a pena você analisar que isso pode ser uma culpa verdadeira, que tem cura. Tem, é a gente estava num retiro e uma das intercessoras estava falando sobre a paternidade. E teve uma hora, o período de oração falou assim, agora vamos orar, vamos chamar o nosso Deus de Pai. E tinha pessoas que tinham uma dificuldade tremenda. E chorava e gemia de dor. E não sabia o que fazer. E naquele retiro as pessoas foram curadas disso. Isso foi tão legal, porque foi mudada a mentalidade de pai. Agora eles não estavam vendo Deus como xerife ou aquele que abusou, né? Mas estava vendo Deus com um amor verdadeiro. Porque até o próprio abuso sexual faz isso, né? E deixam as pessoas assim, com essa má imagem do nosso Deus, que é o Abapai Paizinho, que é o nosso paizinho. Tem uma parábola que é muito utilizada sempre nas nossas igrejas, a gente prega muito, é um texto maravilhoso, é a parábola do filho pródigo. Eu penso que ele é muito propício para esse tema que nós estamos trabalhando. Que a Bíblia diz que o jovem, ele resolveu pedir a parte da herança e ir embora pelo mundo, conhecer, né? Se aquilo ali fosse uma história verdadeira, provavelmente aquele pai, com a boa intenção e amor pelo filho, deveria ter dito, filho, fica aí, papai conhece o mundo lá fora, não vai não. Mas aquele filho foi embora. Quando aquele filho estava lá numa situação muito complicada, sofrendo as angústias da ausência de proteção, desnutrido afetivamente, que não tem mais dinheiro, não tem mais amigos, né? Não tem família, a Bíblia diz que caindo em si significa caindo na real e parando para avaliar as coisas. Ele vai e pensa o quê? Poxa, meu pai tem muitos empregados, na casa do meu pai tem fartura de alimentação. E ele vai e se arrepende, ele tem uma consciência, ele reconhece o pecado que ele cometeu e ele diz, eu vou voltar para casa e vou pedir perdão ao meu pai, que ele me aceite só como empregado. Mas ele diz uma coisa essencial, eu vou dizer para o meu pai que eu pequei contra ele e pequei contra os céus. Mas por que ele chega à conclusão que ele cometeu um pecado, inclusive contra os céus? Porque aquele pai que o criou, com todos os princípios, vamos imaginar no judaísmo lá, ele criou com princípios e valores da religião judaica, porque esperava-se de um menino judeu que aos 5 anos de idade ele soubesse responder todos os princípios da lei mosaica. Então ele se arrepende por ter cometido pecados, né? Então ele vai lá dentro
na lembrança que ele tinha do que o pai havia lhe ensinado. E se ele não tivesse tido esses ensinamentos? Pai, o melhor lugar para você criar filhos, tenha certeza, é na igreja, é na casa do Senhor, é conforme os princípios da palavra de Deus. Nenhuma outra instituição aí na sociedade vai ter tanta vontade de cuidar do seu filho quanto na igreja. Eu diria que hoje eu criaria minha filha na igreja, mesmo se eu fosse um ateu, só pelos princípios e valores que a igreja defende. E a Bíblia diz que quando aquele filho estava voltando, o pai o reconheceu, o pai correu ao encontro dele, o pai lhe deu um abraço muito grande e lhe devolveu o direito de filho, mesmo ele querendo ser apenas um empregado. Então aquele pai agora fez o papel fundamental, antes também havia feito, mas é uma ilustração, é uma parábola. Mas veja, talvez o pai tivesse orado durante todo o tempo. Pai, ore pelo seu filho. Nós temos aí o projeto Débora, que são mães de joelhos, filhos de pé. E você, pai, o que você tem feito pelo seu filho, pela sua filha? Vamos resgatar isso. Mas a Bíblia nos ensina que no Salmo 128 é um salmo tremendo sobre a família, né? O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? Esse homem é bem-aventurado. Aí vem, a sua esposa é videira frutífera, os seus filhos comem na mesa, né? Estão em volta ali da mesa, junto com os seus pais. Essa é a vida que Deus tem para a sua família. E por isso nós estamos aqui. Nós estamos chegando no final, né? É uma pena. E eu tenho certeza que Deus está falando ao coração de milhares de pessoas, viu, Dr. Paulo César, Tati. E eu queria, assim, ouvir as conclusões finais da Tati Teixeira. Obrigada por ter estado aqui. Obrigada, é uma honra, mais uma vez eu digo. E Deus colocou uma palavra no meu coração que se encaixa muito nesse contexto que a gente está falando, que está lá em João 14, fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui fala que o Pai, ele dá segurança, ele dá moradia e ele dá direção. Olha só. Né? E se você está com problema, se você não vê isso no seu pai, deixa Deus ser seu verdadeiro pai. E o pai que está tendo ausência dentro de casa, começa a reparar essa situação, esse problema, começa a reparar a sua família. Eu tenho certeza que esse programa está sendo um instrumento para resgate de valores. Resgate de valores. Dr. Paulo César, suas conclusões finais. Eu não sei o que você está sentindo nesse momento, o que você está pensando, mas alguma coisa pode estar acontecendo em você nesse instante. E eu quero recomendar que, já que você está talvez sozinho, prestando atenção nesse programa, aproveite esse momento para fazer uma coisa fundamental. Tem uma oração que eu tenho orientado muito, lá a oração de Davi, quando ele diz: sonda-me, ó Deus, e vê, Senhor, o que há no meu coração. Talvez no seu coração nesse momento tenha um arrependimento por não ter sido um bom pai. Talvez tenha um arrependimento por não estar sendo ou não ter sido um bom filho. Então eu quero sugerir que você complete isso com a oração que Jesus ensinou. Jesus disse: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai que está em secreto. O que eu vou falar ao meu pai que está em secreto? Os segredos da minha alma. E esse pai, Deus, ele vai te ouvir. É o que eu tenho chamado de a oração do quarto. Só você e o Senhor Deus. Deus sabe de tudo que você sente. Ore a Ele. E quero lembrar que Deus diz: clama a mim e eu te responderei. E eu te mostrarei coisas grandes e extraordinárias que você não sabe. Se você é um filho que não tem contato com seu pai, peça essa restauração. Se você é um pai que não tem contato com seu filho, peça que Deus possa estar interferindo, com o Espírito Santo estar atuando. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Pai ou filho, leve Deus
para a sua casa. Que Deus, se você fizer isso, o Senhor vai tomar conta da sua casa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E quando você conhece o Senhor, você nunca mais é a mesma pessoa do que antes. Alguma coisa nova e diferente acontece na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém. Eu queria, aproveitando aqui a presença do doutor pastor Paulo César Pereira, ele vai fazer uma oração pela sua vida. Quero que você, nesse momento, você feche os teus olhos e que você ore comigo da seguinte maneira. Senhor Deus e meu Pai, o Senhor conhece a minha vida por inteiro, sabe de tudo que eu sinto, de tudo que eu penso, tudo que eu tenho passado, tudo que está acontecendo, tudo que acontece na história da minha vida. Deus, eu quero dizer que eu quero o Senhor na minha existência. Se eu cometi erros como filho, que o Senhor me perdoe. Se eu cometi erros como pai, que o Senhor me perdoe e me ajude a acertá-los agora. Deus, que o Senhor possa estar acompanhando o meu filho, a minha filha, onde quer que ele ou ela esteja, Senhor. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, agora eu orando por você, que o Senhor, Deus, com o teu Espírito Santo, o Senhor possa estar tocando nessa alma que está ouvindo, nessa pessoa que está nos ouvindo. E que essa pessoa, ó Deus, tenha uma experiência com o Senhor. E agora, dizendo a você, convide Jesus para entrar no seu coração. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Convide Jesus, diga, Senhor, eu sou uma pessoa pecadora, eu me arrependo e eu peço perdão pelos meus pecados. Eu creio em Jesus como Senhor e Salvador e como teu Filho. A minha vida pertence ao Senhor. Deus, eu não quero mais esse caminho que eu estou trilhando, eu quero caminhar com a minha vida com o Senhor e quero que o Senhor me ajude a ser um bom homem, um bom esposo, um bom pai, um bom filho, um bom servo teu. Deus, a minha vida pertence ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, Santo Deus. Amém. Doutor Paulo César Pereira, terminando, o senhor pode mencionar aí o seu curso, né? Porque o senhor dá umas palestras, cursos. Novamente mostrando o meu livro O Afeto que Alimenta. Ele sai em algumas poucas livrarias do Rio de Janeiro, tá? Do estado do Rio de Janeiro. Você pode adquiri-lo entrando em contato através do nosso blog, do meu e-mail. E também o livro Os Mandamentos de Homens na Igreja de Cristo. Não é homem figura masculina, mas são alguns mandamentos que existem e você vai saber fazer uma diferença e discernir se é de Deus ou se são mandamentos humanos. Deus te abençoe e entre em contato conosco para o nosso curso Saúde Emocional e Vida Cristã. Você pode entrar em contato pelo blog saudeemocionalevidacristã.blogspot.com ou pelo Twitter @paulopastorpc. É isso aí, tá no rodapé aí do seu televisor, Twitter, o telefone do Dr. Paulo César Pereira. Muito obrigada pela sua presença, uma honra, Tati Teixeira. E eu espero que o nosso programa tenha abençoado, edificado muitíssimo a sua vida. E não perca, né, o nosso próximo programa. Contamos com a sua audiência, porque a finalidade do Madrugada de Vida Nova é edificar a sua vida e levando para o seu coração, para a sua família, essa mensagem das boas novas do Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe muitíssimo.